Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores e organizadoras do TDC Porto Alegre, aos organizadores e organizadoras da trilha de carreira e mentoria, aos voluntários e todas as pessoas que aqui estão presentes, online e presencial. Muito obrigado. Eu me chamo Luiz Aguirre e eu vou falar sobre a jornada, sobre como a inovação pode ajudar na jornada de satisfação do cliente. Como eu disse, então, eu sou Luiz Aguirre, trabalho na Dell, eu sou Program Manager. Program Manager é uma função muito semelhante a um gerente de projeto, só que eu atuo com diferentes projetos e preciso fazer eles conversarem, as pessoas desses projetos conversarem para fazer uma entrega única. E daí faço gestão de risco, gestão de recurso, enfim. Sou casado, pai de família, tenho um filho de 7 anos. E nas horas vagas, eu gosto de correr. Sou corredor, maratonista, tenho um canal sobre corrida. Quem quiser pesquisar, vai lá no YouTube, Luiz Aguirre. Recomendo, muito bom o canal. E sou apaixonado por inovação. Inovação, ela está no meu propósito. Eu acredito que através da inovação a gente consegue atingir resultados espetaculares. Então, vou falar um pouquinho sobre inovação e tentar passar um pouco da minha paixão para vocês. A agenda, então, a minha agenda vai falar sobre inovação e sobre 2 ferramentas que podem ser utilizadas para atingir a inovação, a satisfação do cliente e gerar valor para o cliente. Essas ferramentas são o Gemba Walk e o modelo Kano. Mas muita calma. Se vocês não conhecem essas ferramentas, não tem problema. O importante é a ideia por trás dessas ferramentas, é o que elas tentam atingir. Então, mesmo que vocês não utilizem no dia a dia de vocês, na empresa, vocês podem estar utilizando soluções, ferramentas semelhantes, ou vocês podem adquirir ou começar a utilizar ferramentas parecidas. Ali no centro da agenda, então, o valor para o cliente, porque no final do dia, o cliente ele é a pessoa, o protagonista da história. É a pessoa mais importante que a gente tem no nosso trabalho, para o nosso produto, para o nosso serviço. A gente tenta satisfazer ele, tenta atingir novos clientes. Enfim, buscar a satisfação do cliente é algo que norteia, que é o North Star que a gente chama do trabalho. E a inovação, então, ela é uma ferramenta, um instrumento que ajuda muito nesse sentido. Seja para, como eu disse, atingir novos clientes, maximizar, fidelizar cliente, seja para perpetuar o nosso produto, para o nosso produto evoluir, ou para o nosso serviço. A inovação ela tem um papel importante para fazer um diferencial do nosso produto. Só para tirar uma foto. Gostei, tirando foto. Então, a inovação permite que o nosso produto se destaque, gere mais valor e atinja a solução que o nosso cliente busca, resolva o problema do nosso cliente. Onde eu trabalho na Dell, a gente tem esse propósito. A inovação é algo que a gente busca através de soluções tecnológicas. Então, o meu propósito, o propósito da empresa, eles estão alinhados. É muito importante onde a gente buscar o nosso propósito e estar alinhado com aonde a gente está. Então, eu recomendo que as pessoas busquem o seu propósito e busquem estar alinhados aonde elas estão hoje para atingir também a satisfação pessoal. Isso é muito importante. Mais fotos? Ok. Então, quando a gente fala em inovação, a gente tem que pesquisar e ir atrás de literatura. E eu fui atrás da literatura do Dr. Clayton Christensen, que é um pesquisador já falecido de Harvard, mas a obra dele é imortal, onde ele pesquisou na vida dele muito sobre inovação. E tem 2 livros que se destacam na pesquisa dele. O principal, o que é a base do meu trabalho, é o Dilema da Inovação, onde o Dr. Christensen ele divide a inovação em 2 tipos, sustentável e a inovação disruptiva. Ele também escreveu um livro chamado O Paradoxo da Prosperidade, onde ele fala como a inovação pode ajudar países emergentes ou países em desenvolvimento, países pobres, a eliminar ou reduzir a pobreza. Então, ele, além de ser um pesquisador muito envolvido com a inovação, também com causas sociais. E quando a gente fala sobre o dilema da inovação, a gente fala sobre
esses dois tipos de inovação que o Dr. Christensen levantou. Quando a gente fala em inovação sustentável, ela está muito relacionada a eu ter um produto, um serviço, e gradualmente, ir evoluindo ele, e tornando esse meu produto melhor para resolver o problema do meu cliente. Geralmente, esse tipo de inovação é utilizado por empresas grandes players do mercado, porque envolve muito risco. E essas empresas já têm produtos estabilizados no mercado, já têm uma carta de cliente, para elas é muito mais fácil. Geralmente, esse tipo de inovação acontece seguindo esse gráfico, onde começa lá embaixo, é feita a inovação e rapidamente atinge um grande público, que a empresa já é consolidada no mercado, já tem cliente, as pessoas facilmente vão absorver aquela inovação. Em contrapartida, nós temos a inovação disruptiva, que é aquela inovação totalmente inesperada, algo que o mercado ainda não está pronto, ou que o mercado vai demorar um pouco mais para absorver. Geralmente, é uma inovação que ela é guiada por startups, e ela tem alto risco, porque pode não dar certo, o mercado pode não entender, pode não absorver. Então, nesse gráfico, a inovação disruptiva, ela começa lá embaixo, em relação ao tempo e à performance, digamos assim, a absorção do mercado, e gradualmente, se ela tiver sucesso, ela vai crescer, e a empresa que detém o conhecimento dessa inovação vai se tornar um grande player de mercado, líder de mercado, reconhecida. Talvez o produto e a empresa, o nome, sejam facilmente lembrados. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Aqui, todo mundo conhece Coca-Cola, Pepsi-Cola e a caneta Bic. E a gente se engana se a gente pensa que esses produtos, essas empresas, elas não evoluem. Assim, é errado pensar que a Coca-Cola e a Pepsi têm a mesma fórmula desde o início dos tempos. Elas vêm utilizando a inovação sustentável para se manter no mercado, para atingir novos mercados, enfim, para perpetuar o produto delas. Seja mudando a fórmula, elas vão atendendo necessidades do mercado. Por exemplo, em um determinado momento do passado, as pessoas começaram a pensar em saúde. Então, essas duas marcas tiveram que ajustar a sua fórmula para atender esse público. Também, o mundo começou a ter uma pegada mais ecológica. Eles tiveram que mudar o recipiente de vidro para plástico e depois para o plástico biodegradável. E o mesmo a caneta Bic, que no início dos tempos, ela não tinha esse cilindro dessa forma. Ela teve que ir ajustando o cilindro para ficar mais fácil de manusear. Inclusive, também, outras cores. Voltando um pouquinho ao caso da Coca, ela foi absorvendo outros mercados. Hoje trabalha também com bebida alcoólica. A Pepsi também ela atua no mercado de snacks. Então, as empresas vão ajustando para o mercado as necessidades de mercado ou gerando novas necessidades. E já disruptivo, aqui é muito fácil as pessoas identificarem Uber, Nubank, Airbnb, podia ter o OpenAI também com o ChatGPT. São produtos totalmente disruptivos, produtos que entraram no mercado com uma proposta nova e hoje são grandes players reconhecidos. O logotipo delas fala por si só. O Uber, por exemplo, se tiver 5, 6 carros na sua frota particular, é muito. Airbnb não tem um quarto de hotel. E por aí vai. Nubank não tem uma agência física. Só que também seria muita ingenuidade falar que a inovação sempre vai dar certo e que é um mar de flores. A inovação, ela pode falhar, ela pode gerar desperdício, gasto, falhar. E aqui tem alguns exemplos, poderia ter outros, vários, mas eu vou mostrar alguns. A Pepsi Crystal, em um determinado momento do tempo, a Pepsi decidiu, vamos fazer um novo produto, vai ser uma Pepsi incolor e vai ser o máximo. Só que não foi. Mesmo gosto. É o que acontece. O mercado, ele não identificou aquele produto como a Pepsi. As pessoas viam aquela garrafa incolor e tem um detalhe, a garrafa não... Quando ela recebia muita luz, o líquido ficava amarelo.
Então, o mercado não reconheceu como Pepsi e também a proposta de ser Crystal não se consolidou. Google Glass, eterna promessa. Se o Google Glass tivesse atingido o potencial que era proposto, hoje eu estaria usando o Google Glass, tá? Não estaria usando o meu óculos normal aqui que vocês estão vendo. Seria uma realidade, todo mundo ia estar usando o Google Glass e eu ia saber tudo de todo mundo só mostrando meu óculos para as pessoas. Second Life, existia uma proposta das pessoas terem um universo onde elas iam imergir, eu não sei se esse é o termo certo, mas elas iam atuar, realizando seus sonhos, fazendo o que elas quisessem, e não deu certo porque a tecnologia, tudo digital, tá? Na época, a tecnologia não ajudou muito, e daí falhou, hoje não existe mais. E também, o pessoal que gosta de jogos, a Nintendo, assim, a Nintendo é maravilhosa, eu adoro a Nintendo, tá? Mas ela também falha. Aqui tem um exemplo, o Game Boy, era um videogame de imersão, onde a pessoa usava um óculos de realidade virtual e jogava lá os seus jogos, seu Mario Tênis, Mario Kart. Só que o que acontece? A tecnologia da época também não ajudava muito. A imagem ela era preta e verde, os personagens eram verde e fundo preto, e as pessoas sentiam dor de cabeça depois de muito tempo utilizando aquele óculos. Daí não deu certo, perderam dinheiro, mas ainda estão no meu coração. Então, inovação às vezes falha. E a pergunta é, como saber se ela vai falhar? O que fazer para impedir? Como saber se o meu cliente vai gostar dessa inovação? Enfim, qual a chance de eu errar menos, de ter a menor margem de erro? Eu preciso medir, mensurar, trabalhar para saber se o meu mercado, se o meu público, se o meu cliente vai absorver aquela inovação. E para isso existem algumas ferramentas. Eu vou mostrar o modelo Kano, como eu disse no início, existem outras tantas. O modelo Kano, criado pelo Noriaki Kano no Japão, há muitos anos atrás, é um modelo que tenta mensurar a satisfação do cliente, do consumidor, em relação a features, a qualidade do meu produto. Então, vem comigo que agora nós vamos se aprofundar um pouco nesse modelo. Imaginem que eu quero atingir a satisfação do meu cliente, só que eu tenho que investir, eu tenho que trabalhar, investir tempo, dinheiro, enfim. Quando o meu cliente me pede um produto, como eu disse, eu trabalho na Dell, vou dar um exemplo de notebook. Imagina o meu cliente pediu um notebook. E eu entreguei para ele um notebook. Exatamente como ele pediu. A satisfação dele vai ser a mais básica possível. Ele vai dizer assim, ó, ok. Se eu entregar menos que isso, se eu entregar um notebook com defeito, com problema, ele vai ficar insatisfeito, não vai querer mais falar comigo. Agora imaginem o cenário em que ele me pediu um notebook, eu entreguei para ele um notebook com câmera e leitor biométrico, sistema operacional e antivírus. Ó, já é um upgrade aí. Ele vai estar feliz. Ele já vai dizer, opa, esse meu fornecedor é bom. Muitas outras empresas já têm produto semelhante. Mas eu estou entregando algo a mais que ele pediu. Já vai ter um nível de satisfação. Agora imaginem um cenário onde eu entrego para ele algo que não existe ainda. Algo assim, nossa, sabe aquele produto que vocês fazem assim, ó, uou, esse é aquele que brilha o olho do cliente. Não sei nem, assim, ó, é tanta emoção. Oi? Não tem spoiler de produto. Mas imaginem, imaginem que eu entrego para ele um notebook, leitor biométrico, câmera, sistema operacional, antivírus e a bateria dura 2 vezes mais que o mercado oferece. Ele vai ter mobilidade, flexibilidade, autonomia, vai poder fazer o que ele quiser, sem plugar na doca, sem precisar ir na tomada. Enfim, eu estou dando para ele a liberdade para ele trabalhar mais livremente. Ele vai ficar assim, ó, totalmente contente. Não tem nem palavras, vai me abraçar. Só que acontece uma coisa assim, com a inovação que é importante falar. Em um determinado momento do futuro, a inovação ela vai se tornar algo comum. Num determinado momento do passado, um notebook com câmera e com leitor biométrico era o wow, era o máximo. Hoje já é uma coisa comum.
um notebook que dura 2 vezes a mais a bateria vai se tornar uma coisa comum. Assim como o Uber, em um determinado momento do futuro, vai ser uma coisa comum e outras empresas, como já tem, vão concorrer, o Airbnb, Nubank. Em um determinado momento do futuro, o produto que era inovador, ele se torna um commodity. Mas a gente tem que estar inovando sempre, a gente não pode parar. A gente quer que o nosso produto seja melhor, atender a satisfação do cliente, valor para o cliente. Então, o modelo Kano vai me ajudar a identificar se eu estou gerando muito esforço para satisfazer meu cliente. Aqui tem um gráfico que mostra. Imaginem o pior cenário. Eu estou lá gastando, investindo, fazendo minha Pepsi Crystal, um produto que não existe, o mercado nunca viu uma Pepsi totalmente incolor, mesmo sabor, menos açúcar. Só que o mercado não quer, não tem valor para ele. Então, o modelo Kano ajuda nesse sentido. Também ajuda no sentido de eu saber se, com pouco esforço, eu posso atingir o alto nível de satisfação do meu cliente. Às vezes é aquela história, fiz um botão colorido para o meu cliente, ele ficou muito feliz, muito satisfeito. Então, o modelo Kano ajuda nesse sentido. E como que eu chego naquele gráfico bonito lá, saber se satisfação ou não? Eu tenho que perguntar para o meu cliente, eu tenho que conversar com ele. Aqui tem um exemplo de um questionário do modelo Kano, onde eu vou lá e pergunto, qual o nível de satisfação em relação à feature tal do meu produto? Satisfaz o teu problema? Tem performance? Tem segurança? Enfim, vou perguntando, vou conversando e vou identificando a satisfação. E daí vou montar aquele gráfico bonito e saber se tudo vai dar certo ou se tem potencial de dar errado. Só que a gente já está em 2023, IA bombando, ChatGPT, enfim, outras ferramentas, soluções. Essas ferramentas também podem me ajudar. Eu não preciso mais só perguntar para o meu cliente. Eu posso mapear a jornada dele, entender se o meu produto está atendendo a necessidade dele, quais são as expectativas do cliente, tudo com base no que eu diria, no histórico de usabilidade dele no meu produto ou em outros produtos. Isso vai ajudar muito a identificar a satisfação do meu cliente para saber se o meu produto vai dar certo ou não. Então, além de perguntar, ter esses dados vai ajudar muito a mapear a satisfação do meu cliente. Só que agora com o modelo Kano, eu sei o que medir, como medir. E agora eu preciso de uma ferramenta para inovar, para chegar lá naquela satisfação. Nesse sentido, eu apresento para vocês o Gamble Walk. O Gamble Walk, ele é uma ferramenta que diz assim, onde as coisas acontecem, onde o trabalho acontece. Numa linha de produção automotiva, é lá no chão de fábrica. No desenvolvimento de software, é onde os times de trabalho estão codificando, testando, enfim, PO lá, coletando requisito, onde as coisas estão acontecendo. E a proposta do Gamble Walk é a liderança ir lá e perguntar, identificar, mapear, conversar com as pessoas. Mas não no sentido assim de, eu vou lá e as pessoas vão se amedrontar que a liderança está na sala. Não, é uma parceria. Aí é o momento de identificar quais são os potenciais inovações que eu posso trazer para o meu produto, eliminação de desperdício. Aqui tem uma foto do Taishi Ono, um dos pais do modelo Toyota, produção enxuta, em que ele diz assim, que os dados são importantes, e ninguém duvida disso. Só que os fatos também são importantes. E os fatos acontecem na linha de produção, onde o time está trabalhando. Então, é lá que a gente tem que ir também para buscar inovação, para buscar melhoria, para fazer o nosso produto ser aquele produto uau que o nosso cliente quer. Aqui um exemplo de como é que funciona o Gamble Walk. Então, imaginem assim, as pessoas estão trabalhando, codificando, testando, e vai lá o gerente, o diretor, senta com essas pessoas de uma forma amiga, de uma forma franca e honesta, conversa com as pessoas. E aí, como é que é o trabalho? Como é que está? Tu identifica algum problema? Daí as pessoas vão conversando, e, enfim, todo mundo tem problema.
Daí eles vão, com base nisso, mapeando os problemas, vão definindo um backlog de problemas, de soluções possíveis, trabalha já na solução, proposta de solução, priorização. O que será que qual é a ideia que dali daquela conversa vai surgir, que vai gerar uma inovação que pode melhorar o meu produto? Às vezes pode ser uma ideia que vai gerar uma performance melhor para o meu produto, um custo, uma redução de custo na fase de desenvolvimento. Conversar com as pessoas ajuda bastante. O Gemba Walk tem essa proposta. Ele é um pouco diferente do Kaizen. O Kaizen, as pessoas de diferentes áreas se reúnem durante um período de tempo, vão em cima de um posto de trabalho, ou um processo, mapeiam um processo e começa a identificar quais são o que pode ser reduzido de desperdício. O Gemba Walk é um pouquinho mais direto ao ponto. Vai lá o gerente, o diretor, conversa, mapeia, vamos priorizar e já vamos trabalhar em cima da solução. Uma sugestão, então, de ferramenta para chegar lá no modelo Kano e identificar se vai atingir o nível de satisfação que vai permitir que o nosso cliente tenha mais valor no seu trabalho. Claro que não vai ser do dia para a noite que as coisas vão acontecer. A gente precisa pensar nessa forma de levar essa ideia, essa inovação à frente. E uma forma é o produto mínimo viável. Prototipar. Temos a ideia, temos a sugestão de melhoria, podemos melhorar o nosso produto? Então, vamos experimentar essa ideia. Aqui tem um livro muito, muito legal, que ele ensina como fazer isso. É o The Lean Startup, do Eric Rice. E daí ele fala, qual é a pergunta que o meu protótipo, ou melhor, qual é o problema que ele vai resolver? Um problema de cada vez. Vamos lá, vamos trabalhar para, através desse protótipo, conseguir resolver pelo menos um problema. Baixo custo também, porque eu estou prototipando, eu já estou testando, e nesse sentido, o Design Thinking vai me ajudar, porque eu vou estar aprendendo, e com base no meu aprendizado, eu vou estar gerando novos inputs para o meu protótipo, para o meu produto, para o meu, digamos, para o meu MVP. Então, eu sei, através do modelo Kano, o que eu preciso fazer para chegar na satisfação. Do Gemba Walk, eu tenho uma ferramenta, um instrumento para coletar ideias que são valiosas, que são ideias do meu time de trabalho. Estão tudo dentro de casa. E através do MVP, eu tenho como fazer essa ideia acontecer. Eu tenho como gerar esse valor para o meu cliente. Que, como eu disse lá no início, é para ele que a gente trabalha. É essa pessoa que a gente tenta gerar valor, que a gente tenta a satisfação, que é a pessoa que vai consumir o nosso produto, o nosso serviço, que vai fazer com que o nosso produto se perpetue no mercado. E, claro, a gente quer sempre atingir mais clientes, maximizar nossa carta de clientes. Aqui eu tenho uns números, só para vocês terem uma ideia, tá? A Dell, por exemplo, onde eu trabalho, a gente investe muito em inovação, pesquisa e desenvolvimento. A Dell trabalha muito próximo de universidades para gerar produtos inovadores, porque a empresa tem essa preocupação de resolver o problema dos clientes. Então, aqui são alguns números. Eu esqueci de mencionar lá no início, eu disse que eu sou apaixonado por inovação. Uma daquelas patentes lá que aparece ali das 26 mil, que são patentes reconhecidas que a empresa gerou, uma delas é minha. Então, assim, é muito importante o estímulo à inovação. Seja onde você está, a empresa que está, o trabalho que faz, sempre procure inovar. Não se acomode assim em fazer um trabalho mecânico e sem sentido. Tente identificar no seu trabalho o que pode ser melhorado, o que pode ser eliminado de desperdício. E para finalizar, eu deixo aqui 2 QR Codes, um para os meus contatos e outro com vagas na Dell. Tem que fazer o meu jabá também, né? A gente tem oportunidade para todas as áreas, machine learning, inteligência artificial, desenvolvedor de tudo que é linguagem, agilistas, enfim, o universo é o limite.
convido todo mundo a se aplicar nas vagas, também convido as pessoas a me adicionar no LinkedIn e abro para perguntas.